Você já tem o seu plano de parto montado? Gente, o meu plano era entrar na maternidade grávida e sair com o meu bebê no colo. Oi pessoal, eu sou Marcela e eu tô aqui com a minha cria, com 15 dias de vida, pra falar um pouquinho sobre o meu relato de parto. Esse negócio de você fazer um planejamento de como vai ser o seu parto, isso é um pouco complexo, porque, igual no meu caso, o meu sonho era ter um parto normal. Eu queria super passar por essa experiência por causa da recuperação, que diziam que era uma recuperação mais rápida. Fora que eu morria de medo de cesárea. Gente, eu morro de medo de cirurgia, de anestesia. Mas eu confesso que eu me surpreendi muito positivamente com o parto cesariano. Eu achava que era um bicho de 7 cabeças e não foi. Pra mulherada que quer ter o parto via normal, eu já vou dar o alerta. Não é só simplesmente você querer, você ter essa disposição, você ter essa boa vontade. Vai depender de 1 milhão de coisas. Vai depender da posição do bebê, vai depender da quantidade de líquido amniótico, vai depender se você tem passagem, vai depender se entre as contrações você está tendo dilatação suficiente. Então, no fundo, a gente não escolhe e não decide nada na vida, só quem decide é Deus mesmo. Outra coisa muito difícil é você achar um médico, principalmente médico de plano, que aceite fazer parto normal. Porque a maioria dos médicos, eles optam pela cesariana pela praticidade, né? Parto normal, gente, é uma caixinha de surpresa. Ele pode durar até 48 horas, o médico tem que ficar ali à disposição da gestante. E eu achei uma médica maravilhosa que era adepta ao parto normal, só que desde o início ela foi muito realista comigo. Ela falou, a gente vai fazer o normal desde que não apresente nenhum tipo de risco nem pra você e nem pra sua filha. No meu caso, eu passei por uma cesariana de emergência, né? A gente teve que agendar quase praticamente de um dia para o outro. Eu tive um quadro de oligodrâmio. Para quem não sabe, é quando você tem uma perda de líquido amniótico. Então, a partir da minha 30ª semana, eu já estava tendo essa perda de líquido, a gente acompanhava toda semana através do ultrassom. Eu já sabia que tinha o risco de prematuridade da minha filha, então minha médica, a gente tomou todas as precauções, eu fiz a aplicação de corticoide para fazer a maturação do pulmão. E essa questão nada mais é do que uma insuficiência placentária, não tinha nada ali que eu podia fazer. É óbvio que no final da minha gestação eu fiz repouso, parei de trabalhar, tentei redobrar a ingestão de líquido, me hidratei muito e graças a Deus eu consegui segurar a minha neném na barriga até a 36ª semana de gestação. Ela foi uma prematura tardia. Ela nasceu magrinha, ela nasceu com 2,380 kg, nasceu com 45 centímetros e meio, não ficou na UTI, não ficou na incubadora, saiu do parto, foi pro berçário e depois já veio pro parto comigo, recebeu alta comigo, 48 horas a gente já saiu do hospital. E acontece, só uma breve explicação. O líquido amniótico é o que dá o ambiente favorável pro bebê porque o bebê nada mais é que um ser aquático. Então, conforme o líquido vai reduzindo, chega um certo momento que é inviável para ele estar dentro da sua barriga. O bebê pode entrar em sofrimento. Fiquei com o líquido ali no limite um bom tempo. Eu acho que as minhas últimas semanas ali, 33, 34, 35, meu líquido estava perigando ali no limite que ele podia estar. Tanto que no meu último ultrassom eu fiz na segunda-feira, saí do resultado, já liguei pra minha médica, ela falou, vai ter que tirar essa semana. Eu fiz o exame na segunda, a gente agendou a cesariana na quarta-feira. Na terça eu fui no consultório dela só pra ela me dar as orientações pré-cirúrgicas. Mas é legal o seu acompanhante junto pra vocês tirarem todas as dúvidas de vocês. Perguntar se pode cortar cordão umbilical, perguntar se você consegue ter a sua golden hour com o seu bebê. Pra quem não sabe, golden hour é quando o neném sai, ele já vem direto pro seu colo. Geralmente isso é comum no parto normal, mas você pode ter isso também no parto cesariano. A primeira coisa que eu quero falar sobre são as orientações pré-cirúrgicas. Você vai precisar ficar de jejum, tanto de sólido quanto de líquido. Se eu não me engano, de sólido, comidas sólidas são de 8 a 6 horas. De água, né, líquido é um pouquinho menos. Você precisa remover todos os piercings que você tiver no corpo e você precisa remover tudo que for sintético. Extensão de cílio, alongamento de unha. Esse último item aí, ele varia um pouco com a conduta de cada médico. E alongamento de unha eu já não usava. Extensão de cílio eu tinha muito pouquinho, eu arranquei tudo na mão. Piercing que eu tive que ir sair correndo do consultório e fui num estúdio de tatuagem para poder tirar os piercings na orelha. E a explicação que me deram, não sei se eu vou falar corretamente, é que a extensão de cílio e alongamento, ele pode queimar devido ao bisturi elétrico. E o piercing é devido à anestesista, porque ela leva um aparelho de metal para poder localizar ali na coluna e você pode levar um choque. Sim, tem gente que faz questão de parir toda emperequetada. Eu só queria sair dali viva e bem, e com a minha filha bem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre trâmite no hospital. A minha médica ia chegar no hospital com a equipe dela 1h da tarde.
e ela pediu pra eu chegar às 11. Por quê? Você vai chegar na maternidade e você vai ter que ter a autorização do plano, você vai ver a questão de quarto, se o seu quarto é enfermaria, se é quarto individual. E caso o seu plano seja enfermaria, você tem como pagar um quarto individual por fora, o que é um conselho que eu dou para as pessoas, porque eu já ouvi relatos de pessoas que tiveram neném na enfermaria e você tinha que dividir com uma gestante, às vezes duas. Gente, não é uma futilidade, isso é um conforto, porque um conforto para você, para o seu acompanhante e para sua filha. Porque aquela outra família que tá ali vai receber visita, você não sabe se aquela visita tá tossindo, tá espirrando, você não tem como doutrinar a família de uma outra pessoa. E fora que todas essas pessoas vão dividir o mesmo banheiro. Então, às vezes você vai ali usar e o banheiro tá sujo. Noite de madrugada você quer dormir, aí o neném da outra mãe tá chorando. Acontece. Ou às vezes o acompanhante da outra mãe tá roncando super alto, você não consegue dormir. Então, podendo ter um conforto maior, por que não? Se você contratou fotógrafa, filmmaker, para o momento do seu parto, você tem que ver se ele já é credenciado no hospital. Se não for, você tem que fazer uma ficha e pagar uma taxa para o seu fotógrafo poder te acompanhar. Sobre equipe médica, existem dois jeitos. Ou você vai chegar no hospital para fazer um parto de emergência e aí você vai parir com a equipe que tiver lá de plantão disponível. Ou você vai ter o seu parto com a sua médica que acompanhou durante todo o seu pré-natal, que foi o meu caso. E se acontecer isso, a equipe que vai te operar vai ser a equipe dela, de escolha da sua médica. Então, anestesista, pediatra, instrumentista, galera toda você só vai conhecer no dia da cirurgia. E às vezes tem uma coisa ou outra que você precisa pagar por fora. Por exemplo, no meu caso, que eu paguei por fora um quarto individual e uma instrumentista. O resto, anestesista, pediatra, foi tudo da equipe da médica que também atendia todo mundo pelo plano de saúde. Agora, falando da cirurgia em si. Liberou tudo, você subiu pro quarto? Se você tiver com a sua fotógrafa, você vai fazer umas fotinhas ali antes do quarto, com o seu acompanhante, com a sua família, depois vai bater ali uma enfermeira, vai te dar uma roupinha, uma camisola, você vai ficar como veio ao mundo, despida, e você vai colocar aquela touquinha lá de pipoqueira, vai ficar uma graça. E depois que você se arrumou, você já vai deitar na maquinha e já vai entrar pro centro cirúrgico. Confesso pra vocês que a hora que eu fiquei mais tensa foi quando eu deitei na maca e me levaram pro centro cirúrgico, que aí a minha ficha caiu, eu falei, cara, e agora? Não sei se acontece com todo mundo, mas quando eu entrei no centro cirúrgico, eu não fui direto pra sala de parto. Eu fiquei numa salinha meio de espera. Entrou a minha médica, a minha obstetra, bateu um papo comigo, me tranquilizou, me apresentou o pediatra e eu achei isso super bacana, porque eu tive ali como trocar umas figurinhas com ele, perguntar uma coisa ou outra, ter um momento ali de entrosamento. O pediatra me perguntou muitas coisas do meu pré-natal, em relação à medicação, em relação à vacina, em relação ao peso do seu bebê. Você também já pode alinhar as suas expectativas com ele. Por exemplo, eu falei, eu quero que minha neném saia e venha direto pra mim. E ele falou, olha, se a sua filha nascer bem, respirando, chorando, ela vai pra você. Agora, se tiver algum risco com a vida dela, nossa prioridade é o bem-estar. Então ela vai sair, eu vou levar, vou fazer alguns procedimentos com ela. Agora a gente vai falar um pouco sobre a cirurgia em si. Depois desse bate-papo, você é levada realmente para a sala de parto, para a sala de cirurgia. E você tá completamente sozinha. O seu acompanhante está do lado de fora, trocando de roupa. O seu acompanhante só vai entrar na sala de parto quando você já estiver anestesiada, higienizada, toda a equipe médica já estiver a postos para começar. É como se fosse um balé. Eles estão prontos para fazer a incisão, eles chamam o acompanhante. Eu vou ser bem honesta. O que eu tava com mais medo era da anestesista. Então, a anestesista chegou, se apresentou. Você precisa, para receber a hack, a peridural, ficar sentada, paradinha. A minha médica tava me segurando. Uma dica pra vocês. Eu tava muito tensa. Então eu tava com meu ombro tenso, com a minha coluna tensa. E isso tava dificultando um pouco a vida da doutora, da anestesista. Ela não tava conseguindo achar ali certinho na minha coluna. Então ela falou, você precisa relaxar. Então no momento que eu relaxei os meus ombros, soltei um pouco a minha coluna, foi na hora. Batata. Ela conseguiu achar. E, gente, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu não senti absolutamente nada. Nada mesmo. Eu não senti nenhum tipo de dor. Eu sentia o toque da anestesista na minha coluna. Quando ela virou pra mim e falou, olha, você vai começar a sentir uma dormência na perna e vai esquentar um pouquinho o seu bumbum. Eu falei, já acabou? Ela já tá anestesiada. Depois da anestesia, eles te deitam e eles começam a higienizar você. Você precisa colocar um catéter para fazer ali a coleta da urina durante a cirurgia. Eu também tava com um pouco de receio de doer para colocar esse catéter e não doeu absolutamente nada. Eu já tava anestesiada, na hora de tirar eu também não senti absolutamente nada. E uma questão que é muito importante todo mundo entender é que a anestesia, ela tem o poder de tirar a procepção da dor. Ela não tem o poder de tirar a procepção do toque. Então, você vai sentir que as pessoas estão te tocando, principalmente na hora da higienização. E é a única parte desconfortável durante todo esse processo. O meu acompanhante entrou na sala de parto, ficou sentadinho aqui numa cadeira do meu lado.
a incisão e a remoção do neném é muito rápida. O que demora mais são os procedimentos depois. Fizeram a incisão. Dependendo da posição que seu neném tá na barriga, pode ser que no momento da extração você sinta uma leve, não uma leve, eu senti uma pressão moderada no meu peito, porque a minha filha estava virada, né, olhando para minha coluna. Então, os médicos, eles viram o neném ali manualmente na hora de tirar para ele sair na posição certinha. Você fica com um pano aqui no seu peito. Na hora que eles vão remover o bebê, eles abaixam esse pano para você conseguir visualizar ali a saída do bebezinho. Na hora que eu vi o rostinho da minha filha, gente, a única coisa que eu conseguia falar era: chora, filha, chora, pelo amor de Deus, chora, chora, chora. Deu um tempinho, ela começou a chorar. E aí eles deitaram ela no meu colo, vou colocar a imagem aqui do lado. Eu tive ali alguns instantes de golden hour. Depois o pediatra já pegou, levou pro bercinho móvel que fica ali do lado, dentro da sala de cirurgia, e ele faz toda a avaliação do neném, vai ver saturação. Nesse momento, o seu acompanhante pode ir junto, cortar o cordão umbilical, eu registro ali do tamaninho do pé do neném, é bem bacana. Dar uma leve limpadinha no neném, tirar aquela gosma dele, enrolar ele no charutinho, ali naquele pano verde cirúrgico, colocar a famosa touquinha da maternidade, e aí antes de ir pro berçário, o pediatra te dá o neném mais um pouquinho para você ter ali um aconchego, olhar bem o rostinho do neném, poder conversar, poder acalmar o seu coração. Parece pouco, mas esses momentos, eles são muito importantes pra gente. A gente fez aquela famosa foto do sanduíche, né, dos 3 rostinhos, e aí o neném realmente é levado pro berçário, o pediatra vai acompanhando e o seu acompanhante vai junto e você fica novamente sozinha na sala de cirurgia. São procedimentos que demoram um pouquinho mais, a sua médica vai remover a placenta toda, vai ministrar ali a contração do seu útero, seja com ocitocina, vai fazer a sutura, né, vai te fechar. Lá no berçário, o nenenzinho, ele é pesado, ele é medido, ele é apresentado para sua família, né? Fica todo mundo ali no vidrinho esperando. As primeiras levam o bebezinho para ficar um tempinho ali na incubadora, né? E estando tudo ok, o bebezinho é liberado e ele já vai pro quarto para te encontrar. Terminou a minha cirurgia, minha médica veio me dar as orientações. A primeira orientação que ela me deu, que é a mais importante, é que você não pode levantar a cabeça até pelo menos 6 horas depois, devido à cefaleia pós-RAC, que é uma dor de cabeça muito intensa. Ela me orientou a fazer um voto de silêncio, ficar sem falar nada, porque quanto mais você fala, isso pode gerar gases aqui na barriga, na região do abdômen, e aí junta com os pontos e pode causar uma dor bem chatinha. Você tem que aguardar aí mais algumas horas para poder comer, para você poder beber água. E quando termina tudo, as enfermeiras, elas vão te tirar da mesa de cirurgia e te colocar na maca para levar pro quarto. E essa hora é uma sensação muito louca, porque parece que elas vão te deixar cair no chão. Mas fui subir pro quarto e eu não podia falar com ninguém, todo mundo querendo falar comigo, e os meus pais estavam me esperando, o meu acompanhante ainda estava no berçário com a neném. Depois de um tempinho, logo ele veio com a bebezinha, ficamos nós 3 no quarto, graças a Deus. E a enfermeira com a janta, e eu não sabia se eu já podia comer ou se eu não podia. Só que como eu estava morrendo de fome, eu estava varada de fome, a minha mãe falou: vou alimentar minha filha. Aí, gente, eu simplesmente ataquei. Mas eu comi, eu bati um prato e eu comi muito rápido. E aí, resultado, vocês imaginam, né? Não deu outra. Eu coloquei tudo pra fora. 5, 10 minutos depois que eu comi, eu coloquei tudo pra fora. A primeira foi, me trocou, me deu um esporro de leve, falou: não era pra você ter comido, era pra você ter bebido água antes, devagar, esperado. E eu não podia nem me defender, que eu não podia falar, porque minha vontade de falar, mas ninguém me falou nada. E depois entrou outra enfermeira, gente, o quarto da maternidade é um entra e sai um tempo inteiro. Vocês já tem que colocar isso na cabeça. Depois entrou outra enfermeira para colocar a minha neném pra mamar. Ela foi e apertou meu peito. A única coisa que realmente dói é nesse momento, quando ela dá o apertão pra sair o leite. Você vai no céu e volta. Nos primeiros dias não vai sair leite, aquela coisa branca que a gente vê na caixa. Vai sair um colostrozinho, que é um líquidozinho ali mais transparente, mas ele já tem nutrientes, anticorpos, para você poder fazer a alimentação do bebê. Nesse mesmo dia, eu comecei a minha cirurgia, acho que era 2 horas da tarde. A minha filha nasceu 2h37. À noite eu já tomei meu primeiro banho. Lá para as 7 e pouquinho, 8 e pouquinho, já foi uma outra enfermeira para me dar banho. Esse banho também não foi nada mirabolante, consegui tomar banho com ajuda. No dia seguinte eu fiz o meu primeiro xixi, também não senti nenhum tipo de dor. As únicas coisas que eu realmente senti foi... acho que até uns 2 dias depois da cirurgia eu senti muita coceira, mas é efeito da anestesia. A única dor que eu senti foram as dores dos gases. A minha barriga distendeu muito. A minha médica me orientou a andar bastante para aliviar. Tem remédio, né, simeticona para os gases, o que me ajudou bastante também. Na maioria dos casos, você recebe alta 38 horas depois, se tiver tudo ok, tanto você quanto o bebê. Depois, aqui em casa, eu confesso que nos primeiros dias eu ainda estava um pouco insegura de ficar
ereta, então eu andava ainda no início encurvadinha, igual um dinossauro. Acredito que isso era mais insegurança minha do que uma dor em si, porque eu não estava sentindo nenhum tipo de dor. De prescrição oral, me passou um anti-inflamatório que eu tomei por 7 dias, tomei remédio para os gases, as vitaminas do puerpério. No caso, a minha médica me passou a vitamina D e o ferro, devido ao sangramento. E uma semana depois da cirurgia, eu não tinha nem tirado o ponto ainda, eu já estava 100%, já estava andando normal. Óbvio que eu não estava fazendo nenhum tipo de esforço físico, não estava pegando em vassoura, não estava baixando, não estava subindo nem descendo a escada, mas eu já conseguia pegar minha filha no colo, dar banho nela, trocar a fraldinha dela. 15 dias depois, eu voltei na minha médica para poder fazer a remoção dos pontos e tirar todas as minhas dúvidas. Se vocês ouvirem um barulho de peido, é a minha filha, tá? Eu perguntei se eu já podia voltar a tomar anticoncepcional, ela falou que não, porque isso poderia cortar o leite. Então eu tô estudando agora duas opções, o DIU e o Implanon. Perguntei a respeito de atividade física e isso que foi o mais chato pra mim. Ela falou que atividade, assim, de peso, musculação, é só depois de 3 meses. Não sei se essa orientação também varia de cada médico. Depois de 10 dias, a minha filha visitou o pediatra pela primeira vez. Lá na maternidade, a minha filha já tomou a vacina da hepatite B. E depois a gente levou ela no postinho para poder fazer a vacina BCG. Na maternidade, eles fizeram teste da linguinha, do ouvidinho. Aqui em casa a gente fez o teste do pezinho. Tô tentando lembrar se tem mais alguma coisa importante pra falar, mas eu acho que é basicamente isso. Para as mamães aí de plantão que vão se submeter a uma cesárea, o meu conselho é: podem ir com o coração tranquilo. Eu sei que a gente acaba colocando muita expectativa no nosso parto e que o importante não é a via, o importante realmente é o seu bebê vir ao mundo em segurança, sem sofrimento. Que você esteja bem, que você esteja em segurança. Um outro conselho que eu acho imprescindível é você estar com uma médica ou um médico que você tenha segurança, que isso é o que vai te trazer mais tranquilidade na sua hora. No mais, é isso. Eu agradeço vocês que ficaram aqui até o final assistindo. Eu tentei ser o mais sucinta e mais prática possível para esse vídeo não ficar maçante, não ficar chato. Espero do fundo do coração que vocês tenham gostado e que tenha agregado de alguma forma na vida de vocês e contribuindo aí para esse momento tão lindo e especial. Um beijão e até a próxima!